Você se sente perdido? Eu e você, em algum momento das nossas vidas, nós iremos passar por momentos nos quais nós nos sentimos perdidos. E eu gostaria de compartilhar com você um dos períodos que eu passei, aonde por mais que eu procurasse respostas, por mais que eu procurasse entender sobre aquela determinada situação que eu estava passando, quanto mais eu procurava, quanto mais eu buscava a Deus, quanto mais eu orava, quanto mais eu jejuava, parece que é simplesmente como se eu não tivesse clareza de tudo aquilo que estava acontecendo. Mas algo que eu quero compartilhar com você hoje foi algo particular que aconteceu comigo, é um testemunho pessoal e eu gostaria de compartilhar com sua vida, porque eu creio que vai edificar a sua vida, vai trazer crescimento para a sua vida. E é em relação justamente ao que fazer quando não sabemos o que fazer. Todos nós já passamos por algum momento onde a gente busca as respostas, busca soluções e nós simplesmente não sabemos o que fazer. E a palavra do Senhor em Salmo 139 fala assim, 139 aqui no versículo 16: Os teus olhos me viram a substância ainda uniforme, e no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida, quando nenhum deles ainda existia. Eu amo essa versão antiga de Almeida, revista e corrigida. E por que eu gostaria de falar essa frase com você? Que o Senhor, ele nos viu quando a gente estava sendo formado, e no livro dele foram escritos todos os dias, quando nenhum deles ainda existia. E essa palavra, ela parece meia difícil de compreender para algumas pessoas, mas creio que buscando o discernimento de Deus, pedindo a Deus a direção para abrir sua mente, eu creio que você vai entender. E o que eu entendi dessa palavra? É porque é o seguinte, eu passei por um período de transição de carreira, aonde eu parei de trabalhar em empregos públicos, aonde eu já tinha uma carreira de mais de 10 anos, e por mais que eu atendesse de forma particular e também de forma prestando serviço para a prefeitura, é tipo assim, é como se para muitos eu tava no meu auge do sucesso. Já estava com alguns anos de profissão, já tinha feito pós-graduação, já tinha experiência. E acredite em mim, experiência às vezes é mais difícil do que qualquer outra coisa. E graças a Deus eu estava bem experiente. Mas assim, eu estava no período de transição. E aí é como se aquilo que antes para mim fazia sentido, naquele momento da minha vida não fazia mais sentido. E não só em relação à minha vida profissional, mas em relação à minha vida espiritual e em relação, por exemplo, aonde eu estava me congregando. E por que eu falo da minha vida espiritual? Porque para mim a vida espiritual é a base para todas as demais áreas. Porque nós somos sim corpo, alma e espírito. Mas quando o nosso espírito está fortalecido em Deus, na sua palavra, querendo ou não, a gente se sente mais fortalecido. Mas isso não significa que nós não vamos ter problemas no corpo, na alma ou também problemas espirituais. E eu passei por um momento recentemente que por mais que eu orasse, por mais que eu jejuasse, por mais que eu buscasse a palavra de Deus, era uma tristeza que tinha dentro de mim tão profunda, tão profunda. E eu comecei a procurar respostas. Chegou a um ponto de eu me perguntar, eu disse, Senhor, nunca, será que eu estou depressiva? Será que eu estou com algum problema? Será que eu devo procurar um psiquiatra? Porque muitas das vezes, meus irmãos, a gente pensa assim que tudo é espiritual. E não é. Claro que muitas das coisas são espirituais. Claro que como psicólogo, o que eu vou te dizer? Assim como muitas pessoas usam óculos e Jesus vai lá e cura a pessoa, ela não precisa de usar mais óculos, assim é na vida emocional. Às vezes a gente tem um problema emocional e o Senhor, ele pode nos curar através de uma visitação espiritual. Mas o Senhor também pode nos curar através da ciência, porque ciência e fé, muitas pessoas pensam que são contraditórios, mas pelo contrário, Deus ele usa a ciência a nosso favor. Então, assim, eu estava por um período de transição, eu estava por um período de mudança, e é como se, sabe quando tudo tá bem externamente, eu tava trabalhando, eu tava bem no ministério, mas dentro de mim é como se tivesse uma tristeza profunda. E o interessante é que eu tava orando, que eu tava buscando a Deus, e por mais que eu buscasse e sentisse a presença de Deus, eu não conseguia expressar essa tristeza que estava dentro de mim. Eu dizia, Espírito Santo, será que eu estou em pecado? Espírito Santo, o que está acontecendo comigo? E aí eu comecei a orar muito essa palavra. Essa palavra ela veio de encontro ao meu coração
E eu comecei a falar, passei mais de um ano meditando essa palavra. Eu dizia, Senhor, a tua palavra diz que os meus ossos, eles não foram cobertos de ti. Enquanto eu estava sendo formada no ventre da minha mãe, o Senhor já me via. E que no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida, quando nenhum deles existia. Isso não é questão de predestinação, porque Deus ele nos deu o livre-arbítrio. Não é o tema de hoje, mas assim, é no sentido de que eu dizia, Senhor, tu sabe o que é melhor para mim, tu sabe que eu não estou sendo ingrata. E o que eu queria falar com você, compartilhar com você, é justamente essa questão que a sociedade ela nos impõe, de que a gente tem que ser grato o tempo todo. Eu concordo em relação a ser grato o tempo todo. Porém, a gente evolui espiritualmente, fisicamente, mentalmente. Por exemplo, quando eu era mais nova, eu sonhava muito em, por exemplo, conquistar um carro, comprar minha casa, ter uma casa própria. Eu sonhava em casar, eu sonhava em ter filhos, eu sonhava em ter o que eu chamava de carreira de sucesso. E graças a Deus eu consegui alcançar os meus sonhos. Não foi tão fácil, não foi tão rápido, mas, para a glória de Deus, eu consegui sim alcançar esses sonhos. E aí chega um determinado momento na vida de que eu e você, nós conquistamos esses sonhos. Esses sonhos são bênção para nossas vidas. Mas, por causa da nossa evolução emocional e da nossa evolução espiritual, porque a palavra de Deus ela diz assim, que nós vamos viver de glória em glória. Então, por evoluir emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, todas as áreas, é totalmente. Então, por estar em evolução, vai acontecer cedo ou tarde que você vai querer evoluir. Isso é normal, minha gente. Então, eu quero te dizer, não se sinta culpado se você se sente perdido. Não se sinta culpado se talvez aquilo que você queria muito e aí você conquistou e hoje aquilo não faz mais feliz como hoje. Não se sinta culpado, sabe por quê? Porque você está em evolução constante. Muitas das vezes, eu lembro da palavra do Senhor que fala com Elias. Elias, ele estava um determinado lugar, e aí tinha um ribeiro que sustentou Elias. E aí o ribeiro que sustentava Elias secou. Aquilo que Elias passou era um momento de transição. Muitas das vezes você vai orar para estar em um determinado emprego. Muitas das vezes você vai orar para conquistar determinada casa ou apartamento ou algum local para você morar. E aí parece que aquilo que te trazia alegria antes já não te alegra mais como hoje. E muitas das vezes a gente tem a tendência a se sentir culpado, se sentir triste. Mas o que eu quero compartilhar com você é justamente isso. Eu e você, nós somos seres que estamos em constante evolução. E isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa. A partir do momento que você conquistou algo, que aquilo te fez feliz, que você é grato a Deus, você pode muito bem falar, Senhor, isso me fez feliz até aqui. Mas eu cresci, eu evoluí e hoje isso não faz mais sentido. Claro que no sentido de nosso casamento, dos nossos filhos, da nossa família. Não é em relação a essas coisas, mas, por exemplo, eu falo mais de conquistas pessoais mesmo. Tais como um determinado emprego, uma determinada viagem, ou algo que você comprou, seja uma casa, um carro. Então é isso que eu queria compartilhar com você. É que todos nós passamos por momentos onde nós ficamos nos questionando por algo que nós estamos passando e nós não temos a resposta. O que podemos fazer? Nós podemos confiar no Senhor, buscar a sua palavra, esperar nele. Sabe por quê? Porque a palavra aqui diz que ele sabe todas as coisas. Todos os dias da sua vida foram escritos por ele. Então, se você não sabe qual a direção tomar, ora, jejua, silencia todo o barulho externo, silencia a opinião das pessoas, silencia aquilo que o mundo diz que é normal, aquilo que muitas das vezes até os irmãos dizem que é normal, e vai aqui, ó, a palavra, buscar a palavra revelada. Senhor, o que tu quer falar comigo pessoalmente? E creia que Deus vai falar, porque muitas das vezes algumas pessoas pensam que Deus ele não quer falar, mas ele tem prazer em te responder. Então é isso que eu gostaria de compartilhar com você. Se você tem algum testemunho para contar, deixe nos comentários abaixo. Beijo!